Olá pessoal, tudo bem? Aqui, nós vamos para a nossa segunda parte de Quality Function Deployment, desdobramento da função da qualidade, o famoso QFD. Então, para começar a nossa aula, nós vamos ver os casos de aplicação, conceitos, o desdobramento da voz do cliente, como ela é feita, o desenvolvimento do QFD e um exemplo prático. Todo esse material, vocês sabem, está na página, no grupo do Facebook Engenharia do Produto Unifei Itabira. Muito bem, os casos de aplicação, alguns deles já foram comentados na sala de aula. E nós temos o caso das fraldas descartáveis, que antigamente eram de pano, tinham alfinete, então os pais usavam alfinetes para dobrar, fazer uma dobradura desse tecido em torno da cintura e do neném, e depois fechava com alfinete. O alfinete era de metal mesmo. Então, muitas vezes a gente pode nem acreditar que isso acontecia, mas era verdade. Com um risco danado de nem se machucar. E as fraldas, elas não eram descartáveis, elas eram de pano. Então, ela acabava, você tinha que acabar lavando ela, reaproveitando ela. Hoje não, as fraldas já passaram por um processo de evolução muito grande. E nesse processo, hoje em dia, você veste praticamente a fralda no neném. E quando ele faz suas necessidades e precisa ser trocado, você rompe uma fitinha nas laterais, você consegue tirar tudo isso sem espalhar as fezes ou a urina pelo corpo do neném e ela mantendo um contato longe da pele dessas excretas em relação ao que era utilizado antes. E você descarta essa fralda e depois você só simplesmente veste outra fralda nela. Vou ajustar aqui a cadeira. Outro caso de aplicação, as mochilas escolares para crianças. Antigamente, eu até fiz uma brincadeira com o pessoal daquelas mochilas do governo de São Paulo que eram maiores que as crianças até, Então, essas mochilas, antigamente, eram funcionalidade que a gente conhece hoje, eram completamente normais, só que, porém, com o excesso de material escolar que era pedido pelas escolas, além dos livros base, cadernos, materiais como giz de cera, canetinha, régua, borracha, etc. e tal, acabava fazendo um peso excessivo para as crianças. Então, qual que foi a solução? Um processo de engenharia de QFD foi feito e aí foi adicionado rodinhas e alças para poder puxar essa mochila como se fosse uma mala que a gente conhece hoje. Extintores de incêndio para carros, não que a tecnologia do extintor de incêndio também evoluiu, mas no caso do carro, era o posicionamento do extintor de incêndio. Nesse caso, o que acontecia? Antigamente, o extintor de incêndio, carros até um pouco antes de 90, 95, tinha o extintor de incêndio embaixo do banco do motorista. Então, o que acontecia? Em caso de algum acidente, agora em caso de algum incêndio, o motorista tinha que abaixar, eu vou até abaixar aqui, imagina você com o volante na sua frente e você sentado, tem que tirar o cinto de segurança, tem que meter a cabeça entre o banco e o volante para tirar o extintor de incêndio para poder usar. Então isso acabava levando muito tempo e atrapalhando o socorro. Então o que foi? Aí, igual a gente vê na foto aí, os extintores foram passados para o lado do banco do carona, que simplesmente, até mesmo de cinto, dependendo da movimentação que você fizer, você consegue alcançar esses extintores. Já o nosso governo brasileiro, atualmente diz que extintor de incêndio é opcional em carros. Então agora muitas montadoras já estão enviando carros sem extintor de incêndio. Deixa pegar, deixa Deus dará e seguro cobra depois. Então eu ainda acho que é importante, mas fazer o quê? Tênis, Quem tinha, quem é da minha geração, conhecia o Conga, o Quixute e o Bamba. Era um tênis muito famoso na minha infância. Se você tinha um Bamba, se você ia jogar bola de Quixute, você era o cara. Então, hoje a gente vê se você tem uma chuteira da Nike. Então, as coisas evoluem bastante. Esse caso que eu coloquei aqui é o Nike Free Trainer 5.0, 5.0, 5.0, eu sei lá, embananei tudo aqui. Mas tudo bem. Qual que era a ideia dele, É com base, se vocês olharem aí no material, além do vídeo, num brinquedo que tem, muito famoso nos Estados Unidos e na Europa, que você colocava os seus dedos e por mais força que você fazia para puxar em sentidos contrários, mais ele apertava. Então, a trama da parte elástica externa do tênis foi pensada dessa maneira, com o cadarço. À medida que você puxar o cadarço, e mais força você fizer, mais ele vai ficar preso. Então esse tênis é um tênis voltado para corrida. E eu tenho esse tênis é muito bom mesmo.
Eu só acho que ele aperta um pouco no bico no do tênis. É que eu tenho um pé um pouco com os 44, então é meio difícil mesmo achar. Mas, fora isso, o tênis é muito bom. E além disso, ele tem um solado que em reentrâncias no formato de triângulo. Então, à medida que você vai andando, ele abre essas reentrâncias, esses encaixes, e você pode fazer uma torção no pé, porque esse tênis foi pensado para a rua. Na esteira, a superfície é plana. Na rua, você enfrenta várias superfícies, vários terrenos irregulares. Então, essa forma que possibilita torção nos eixos do tênis facilita para quem corre na rua. Agora, né, o desdobramento da voz do cliente. Como na primeira aula, né, a gente já comentou, aqui nós temos a casa da qualidade, que a gente chama, que é todo o processo da matriz do QFD. Nós começamos por onde? Opa, desculpa. Nós começamos por onde? Pela primeira parte na esquerda aqui, que é todos os requisitos, aquela linguagem primitiva que a gente falou, todo aquele blá 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 do cliente. Eu quero bonito, eu quero gostoso, eu quero algo brilhante, eu quero algo. A voz do cliente ela, geralmente é muito subjetiva. Então a gente sai com esses critérios aqui e usa uma linguagem de engenharia para definir requisitos. Mas esses requisitos ainda não são lá muito aquilo que a gente quer chegar na linguagem de engenharia. Então eles ainda são um pouquinho, né, menos subjetivos, mas ainda subjetivos. E nesses requisitos dos clientes, nós vamos fazer como que eu posso falar? Definir um grau de importância, uma categorização. Isso que eu queria falar, uma categorização desses critérios, para a gente saber qual o critério é mais importante ou menos importante, ou esteja mais em evidência ou menos em evidência, no ponto de vista do cliente e do mercado. Então, por isso que nós pegamos, né, o requisito do cliente, definimos um grau de importância com o auxílio do benchmarking competitivo. Então, nós vamos fazer isso no exemplo, e vocês já devem estar começando a fazer isso pelas aulas. E depois, de novo, eu sumi com aqui, que eu estou mexendo com o mouse, a rodinha toda hora vira. Então, e depois nós vamos fazer os requisitos dos produtos. Esses requisitos dos produtos são um desdobramento, por isso que a gente fala que é desdobramento da voz do cliente, da categorização dos itens, né, dos requisitos dos clientes, que são completamente subjetivos, por requisitos do produto. Esses podem ser levemente subjetivos ou expressados numericamente. O que eu digo como levemente subjetivos é tamanho adequado. Esse tamanho adequado ele é muito amplo, mas dependendo do produto a gente consegue ter uma ideia de dimensão. Como a gente vai ver no exemplo da caneta esferográfica, o tamanho da esfera, um tamanho adequado de esfera. Você sabe que um tamanho, se olhar para a caneta, você sabe que o tamanho de esfera ele não vai ser superior a 2 milímetros. 2 milímetros já é assim, até absurdo o tamanho. Então a gente sabe que isso já define para a gente um limite máximo e mínimo, né, de relevância, vamos dizer assim, de relevância numérica, né, de dimensionamento. Outros requisitos já podem ser um pouco mais específicos, como a gente vai ver por um exemplo também adiante da bala, por exemplo, uma taxa de açúcar, uma viscosidade de recheio, uma porcentagem de gordura. Então esses são requisitos dos produtos. Depois nós vamos fazer a matriz de relacionamento, que também vai ser expressa nesse vídeo ainda na aula, a matriz de correlação e a qualificação dos requisitos do produto. Ok? Então tá, daqui a pouco a gente já mete bronca aqui. Então, como eu disse, né, é transformar a semântica em, né, que é a ciência que estuda a relação entre a linguagem e a realidade. Como eu falei, nós vamos usar a semântica para desdobrar a voz do cliente e transformar, né, o blá 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 da semântica, utilizando dados e fatos, em estatísticas, números, padrões, medidas, né, que a gente tem para utilizar como linguagem de engenharia. A conversão da voz do cliente em qualidade exigida, aí que está a ideia da semântica, do uso da semântica. Por quê? Nossos dados originais são as principais ideias que o cliente passa para a gente à medida da utilização do produto
Ou se você está desenvolvendo um produto completamente novo que não existe no mercado, algo semelhante ao que você quer. No caso, eu dei, né, o exemplo de uma bala. Uma bala. No caso, era uma bala Buttertoff, eu não estou fazendo propaganda de porra nenhuma aqui, mas é que é a bala que geralmente eu levo para os alunos usarem na sala de aula. E falo para eles pensarem que aquela bala ela tem que ser criada uma nova linha para crianças de 5 a 10 anos de idade. Então, uma das características que pode ser, né, observada é se ela é fácil de abrir. Se ela for fácil de abrir, nós temos que pensar na cena, 5W2H, né? Quem, onde, quando, como, porquê, de que forma, segurando a bala com a mão direita e abrindo com a mão esquerda. Então a gente pega a bala, uma mão segura, outra mão puxa. Isso é o fácil de abrir. Imagina que para uma criança isso tem que ser fácil de abrir. Na outra, né? Não deixar cair, não melar a mão, porque criança mexe muito, põe na boca, tira da boca, essas coisas. Então, à medida que você abrir e for consumir a bala, se essa bala não deixa cair, se essa bala não vai melar a sua mão, ou o que acontece, né? A relação entre a bala, a embalagem e a forma como ela vai ser consumida. Então, tomar cuidado para não cair e não melar. Então, são as situações. A partir dessas situações, a gente consegue avaliar qual item, eu tô usando, me confundindo todo aqui, que eu estou usando duas telas para me ajudar. Qual item vai ser exigido? Como abrir com pouco esforço. Esse abrir com pouco esforço, ora, não quer dizer que você vai usar uma quantidade de quilograma força gigantesca. Então, esse pouco esforço é o mínimo necessário para a bala abrir. Então, mesmo sendo um item exigido com um pouco de subjetividade, a gente já consegue ter uma ideia de qual é essa relação, né, para abrir a bala. E abrir rápido, qual que é o tempo necessário para abrir essa bala. A qualidade exigida, então, vai ser abrir apenas com uma das mãos e abrindo rápido. Pode repetir, professor? Pode. Não tem problema nenhum repetir. Porque se abrir rápido é o quê? Fração de segundo. 1 segundo. Que é o ideal. Porque se você ficar caçando mais que, por exemplo, 5 segundos para abrir uma bala, tem alguma coisa muito errada com essa embalagem dessa bala. Continuando. Tomar, né, cuidado para não cair. Não cair e não melar a mão. Então, o contato deve ser apenas com a parte externa da embalagem e ela não deve amolecer. Uma coisa que eu falo sempre pro pessoal é imaginar, eu, por exemplo, gosto muito de house. E aí eu guardo o house no bolso. E aí, no calor, por exemplo, no verão, que está no bolso, às vezes você vai tirar, se fica um pouquinho a mais, né, um pouco mais de tempo, a bala já está toda melada e grudada no papel. Então, o que acontece? Vamos pensar nessa embalagem de maneira que o contato da bala não grude no material, mas ao mesmo tempo né, protege ela contra algum agente externo. E na hora que a gente for abrir essa bala, a bala só ter contato com a parte externa e a gente consumir a bala sem precisar ficar tocando na bala toda hora. Ok? Então tá. Aí nós temos, né, o modelo de cano, que eu já falei para vocês na aula, né, a gente já viu na última aula, que é o cliente satisfeito, cliente insatisfeito, desempenho pobre e desempenho excelente. Então, se alguma característica, né, ela não está presente no produto, mas ela é percebida pelo cliente e é desejada pelo cliente, essa característica é básica, essa característica é obrigatória, e na ausência dela o cliente fica extremamente insatisfeito. Agora, se ela é uma característica esperada e ela aparece para o cliente fica, né, satisfeito na medida da presença, ou ela não interfere na expectativa que o cliente tem em relação à presença ou ausência dessa característica. Já a característica de excitação, de atratividade, é o que? Alguma característica que está presente no produto, mas ela que não é esperada pelo cliente. E aí o cliente fala aquele uau, nossa, eu não sabia que tinha isso. Então, muitos produtos que a gente consome, muitas vezes a gente vai consumir aquele produto, nossa, eu não sabia que fazia isso, olha só que legal. Então é isso que a gente busca no desenvolvimento do produto. É isso que a gente busca na característica de engenharia para chegar nessa característica de excitação, de atratividade. Seguindo aqui no modelo, então nós temos, né, no modelo de cano, um modelo de Mizuno, que a gente vai ver, né, a Mizuno ou Mizuno, agora eu não
aqui, Mizuno, isso. Eu fui e voltei aqui na matéria rapidinho para ver. A presença ou a ausência de alguma característica. Se possui alguma característica positiva que eu queira avaliar, por exemplo, a bala ela não vai melar minha mão. Então eu gosto, ou acho óbvio, ou é indiferente, ou existe coisas mais importantes, ou eu não gosto. Ou seja, para mim, eu acho óbvio a bala não melar. Então ela não deve melar. Então a característica dessa bala é essa. Agora, se ela mela, eu posso pegar alguma característica, por exemplo, como eu não gosto. Então, se eu acho óbvio a bala não melar, e se ela melar eu não gosto, esse item ele é obrigatório de se aparecer. Então, a bala precisa obrigatoriamente não melar. E aí a gente tem várias outras interações entre a presença e a ausência dessas características que nós colocamos, né? Aqui são os resultados das interações e aí nós vamos medir por meio de um questionário aplicado ao cliente, arguindo ele sobre a presença e a ausência das características que julgamos importante dentro, né, do desdobramento da voz do cliente. Ok, então, né, fazendo um leve desdobramento, isso aqui para todo mundo que faz engenharia de produção já é um pouco básico, que é o Ishikawa, né, que é o diagrama de espinha de peixe. O geral aqui é considerado o mundo do cliente, a linguagem primitiva, é o blá blá blá, é a semântica, né? Abrir a embalagem com facilidade, não melar, informação nutricional, tamanho adequado, facilidade de segurar com as mãos, não enjoativo e saudável. Ou seja, o que é isso aqui? É a subjetividade. O mundo da empresa, a linguagem de engenharia, nós vamos desdobrar, por exemplo, abrir a embalagem com facilidade em dimensão, tamanho, força de abertura, tempo de abertura, para chegar no desenvolvimento da característica da bala que a gente quer. Não mela, isolamento térmico da embalagem, temperatura de armazenamento, densidade, informação nutricional, porcentagem de essência, porcentagem de açúcar, porcentagem de gordura, tamanho adequado, a característica que se cabe na boca da criança, a bala, dimensão, facilidade de segurar com as mãos, dimensão também. Pode repetir, professor? Pode. Depois a gente vai ver lá que depois vai ficar bonitinho no diagrama. Circunferência, não é enjoativo, açúcar, essência, olha, açúcar e essência também tem aqui, então são duas dimensões diferentes, mas com características de engenharia iguais. Especificação da essência e porcentagem de açúcar. Ué, porcentagem de açúcar está aqui, está aqui, está aqui. Então é uma mesma característica de engenharia que serve para três dimensões diferentes. Então isso não é impossível de isso acontecer. Dando continuidade, então essa visão detalhada e ao mesmo tempo global dos requisitos do projeto de maneira mais organizada. Só que é um ótimo meio para a gente perceber a forma como está acontecendo as características, a forma como a gente está desmembrando, né, desdobrando essas funções do cliente, esses requisitos do cliente. Só que não prioriza. Então essa solução proposta, esse gosto, não gosto, acho óbvio, e o desdobramento da espinha de peixe, ele não prioriza quais características são mais importantes que as outras. Não seja, desculpa, né? Talvez não seja que seja mais importante, talvez não seja mais importante, mas aquela que está mais em evidência ou aquela que é mais apreciada ou pelo cliente ou pelo processo fabril, etc. Então aqui, né, como que a gente vai desdobrar, a converter os dados em requisitos, onde os dados originais são a linguagem primitiva e a qualidade exigida são aquelas qualidades, aqueles itens que eu falei para vocês que podem ser ou não numéricos ou minimamente semânticos. Então, no caso aqui, né, nós temos, por exemplo, massa durinha, recheio mole, não mela, não faz sujeira, o formato, sabor bom, cabe na boca, embalagem bonita e bem armazenado, desculpa. A qualidade exigida. Para massa durinha, está relacionado à densidade. Mas para massa durinha, pode ter outros itens relacionados também que vocês podem chegar a ele.
Como, por exemplo, taxa de gordura, taxa de açúcar. Recheio mole, macio e derrete. Ué, isso aqui pode ser densidade também, pode ser viscosidade. Não mela, não escorre, também pode ser viscosidade. Não faz sujeira, é consistente. Essa consistência é dada pelo quê? Então, a gente vai desdobrar, né? Nós vamos desdobrar essa qualidade exigida em outras características. E cada característica um pouco mais específica que a outra. Né? Boa apresentação, variedade, informações claras, bem acondicionado. Ué, o bem acondicionado vai pelo bem armazenado. Boa proteção ao calor, não deixa amassar, fácil de abrir e não abre sozinha. Então a gente está falando o quê? Da embalagem. Boa variedade, bom formato, dimensão, embalagem sortida, variedade de cores. Dura longo tempo, é firme para morder, não precisa mastigar. Sabor gostoso, doce, suave, ou seja, taxa de açúcar, né? Não amarga, derrete na boca, porcentagem de cristais de açúcar, né? Que a gente vê, quanto mais açúcar tiver, vai ser tipo aquelas balas soft, que matava muita gente nos anos 80, engasgado, que era puramente cristal de açúcar. E hoje a gente vê balas com goma arábica ou massa à base de leite, glúten, essas coisas, e também derrete, né? E não é enjoativo. Aqui são outros critérios, né? Derrete, doce, não amolece, suave. Então a gente vai o quê? Desdobrando essa qualidade exigida e transformando elas em características. Essas características, né? Com relação, por exemplo, dureza, sabor, lá, taxa de lecitina de soja, taxa de açúcar, taxa de leite, taxa de massa de cacau e pH, isso tudo está em relação ao sabor. Então você não precisa chegar direto no valor numérico. Você pode chegar numa característica intermediária e a partir dela ir desdobrando para características mais numéricas ou que possam ser expressas em números. E aí o que acontece? Nós vamos ter o nosso nível de priorização dos requisitos, não é dos componentes, das dimensões do produto. A dimensão do produto é aquilo que o cliente fala que ele quer. Então isso é importante para a gente, nós não vamos descartar ele. Só que nós temos que desdobrar essas características do cliente em requisitos de produto. Então, esse requisito de produto nós vamos desdobrar e vamos chegar no valor numérico. Então, agora é essa aqui, essa parte. Então, nós temos o quê? O componente, que é a massa e o recheio. São dois componentes só que tem aqui para explicar. Né? De todos aqueles que a gente viu. E aí a característica de qualidade, os itens de controle e a especificação. Então lá atrás a gente viu taxa de açúcar, aquele porcentagem de açúcar, a viscosidade da massa, o tamanho do grão de açúcar, que nem eu falei, o tamanho do cristal de açúcar. E aí a especificação é aqui, ó, especificação 18% de taxa de açúcar. Ah, professor, mas como é que eu sei isso? Ué, a gente vai e pesquisa aonde, né? Quem faz balas iguais a que a gente quer, fabricar, como que é essa porcentagem de açúcar. E aí nós vamos buscar a variação que a gente quer para tentar chegar na expressão que o cliente deseja. Então, vamos dizer que isso seja um básico, né? Do benchmark nosso. Já a gente vai chegar no benchmark competitivo, vocês vão entender melhor também. Mas o que? Todas as balas elas têm por volta de 18% de taxa de açúcar. Viscosidade, 28 CST, que é a medida, né? Tamanho do grão de açúcar. Aqui, gente, desculpa, eu deveria ter colocado 1,5 milímetro. Tá? Mas isso aqui depois a gente vê. Aí, o que nós temos? Análise crítica sobre essa questão da massa e os itens de controle. Ou seja, o que aquele item de controle influencia? Lembra que eu falei para vocês que a taxa de açúcar ela estava presente em vários critérios? Sabor, dureza, validade, produção? Por exemplo, lá no Ishikawa. Então a gente vem aqui e coloca esses valores. A verificação é apenas uma verificação com base no expertise, na validação, por exemplo, de um especialista ou de uma outra característica de mercado, que é só para a gente balizar o valor médio que acontece aqui. Então, se tudo foi 3 e aqui foi 9, tudo bem, está tudo perto daquela faixa que nós conseguimos de verificação aqui.
Aqui na viscosidade tem um 3, os outros são 9 e um não se aplica. Então tá por volta da média de verificação aqui. Então tá ok também. 3, 9 não se aplica. 3, 3 tá próximo também da verificação. E aí o que acontece? O sabor, a dureza, esse 9, 3 e não se aplica, eu já vou explicar no próximo slide, são os graus de importância que nós definimos. Então o grau de importância é o quê? Eu vou até passar aqui, olha lá. É a segurança, por exemplo, são exemplos de critérios, tá? Qualidade exigida, problemas no passado, novo item, necessidade, a sigla e as condições que eles são expressos. E a simbologia é o quê? 2 círculos é 9. Um círculo é 3. Triângulo é 1 e nada não se aplica é 0. Ou seja, nós podemos ser só a presença 9 para segurança, 3 para segurança, 1 para segurança, a partir do peso característico da qualidade dos componentes obtidos na matriz qualidade exigida contra características de qualidade do componente. Então, ou seja, você vai comparar uma característica a uma dimensão e vai aplicar se essa é muito importante, importante, pouco importante ou não tem correlação alguma. Frequente, pouco frequente, raro e inexistente. Binário, eu chamo de binário, sim ou não. E necessidade de teste protótipo, binário também, sim ou não. E aí, voltando no slide, nós colocamos lá, se o sabor em relação à taxa de açúcar para a massa, né, é importante? É bastante importante. A dureza, média importância. Validade, média importância. Produção, média importância. Somando tudo, 21. CST, temos 3,9, não se aplica, 9,9, deu 30. Tamanho do grão de açúcar, 3,3 não se aplica, 3,9, 3,0 não se aplica, 3,3, olha eu fazendo bagunça. 18. Isso quer dizer o quê? Que nesses itens de controle, o item de controle mais importante é a viscosidade. Depois vem a taxa de açúcar e depois vem o tamanho de açúcar. Por que eu devo fazer isso, professor? Porque isso é extremamente importante na hora da gente ver a matriz de correlação. Porque nós vamos ver cada um desses itens, a taxa de açúcar, a viscosidade, o tamanho do grão, como que ele se comporta em relação às dimensões do benchmark competitivo que a gente fez. Né? No caso, nós vamos fazer. E aí, o que acontece? Na hora que a gente souber qual característica é mais importante para o produto, ou seja, qual característica o cliente tem mais ciência, mais presente no produto, isso vai ser expresso depois para a gente conseguir falar para você, olha, mexe na massa ou mexe no recheio, mexe na massa ou mexe no açúcar. Ah, eu vou mexer na massa, o que eu vou mexer na massa? Então é por isso que a gente faz dessa forma. Aqui nós já vimos e como que é feito o desenvolvimento do QFD. Então eu vou voltar na casa da qualidade, que aí nós temos a linguagem da primitiva, o requisito do cliente, que é aquele requisito massa e recheio, né? Massa e, vamos voltar aqui, massa e recheio, justamente. Olha lá, linguagem primitiva, a massa e o recheio vão aqui. O grau de importância, a ponderação que a gente vai fazer, ela vem pelo benchmarking competitivo. Então, nós vamos pegar cada um desses itens, vamos observar como é o benchmark competitivo e vamos colocar pesos, importâncias que vão ser colocadas aqui para a gente fazer a nossa priorização. Que nem eu falei, né? Então, a partir do que feito o benchmark competitivo, definido a importância, aí nós desdobramos para os requisitos do produto. A taxa de açúcar, a viscosidade e o último lá que eu já esqueci. Eu esqueço muito rápido das coisas, gente. Deixa eu voltar lá só para eu poder falar. Olha lá, o grão de açúcar. Taxa do grão de açúcar. Putz, professor, você esquece tudo, né? Esqueço pra caralho, velho. Então aqui que vai. Então eles vão vir aqui. A taxa do grão de açúcar. Porra, já esqueceu de novo, professor? Já esqueci, caralho, velho. E aquelas características que a gente viu ali. A viscosidade e... Qual que é o último? Vamos ver se eu lembro. Sabor, taxa de açúcar. Taxa de açúcar, viscosidade, grão de açúcar. Ahá! Porra, velho, tá difícil hoje. Beleza? Terminado isso, nós vamos fazer a matriz de correlação, a matriz de relacionamento, que é o quê? Pegar cada um desses requisitos e comparar um a um, o primeiro com o primeiro requisito do produto, o primeiro com o segundo requisito do produto,
o primeiro com o terceiro requisito do produto e por aí vai. Em grau de importância 9, 3, 1 e não se aplica. 2 círculos, um círculo, um triângulo e a tracinho. Para o segundo, mesma coisa. O segundo com o primeiro, o segundo com o segundo, o segundo com o terceiro. Então por isso que fala uma matriz, né? Uma matriz IJ, né? Então linha e coluna. Depois nós vamos pegar e vamos correlacionar cada um dos requisitos entre eles. Qual que é a correlação? Por isso que lá atrás eu falei, professor, pode aparecer taxa de açúcar em 3 dimensões diferentes? Pode. Porque aí, nessa dimensão aqui... Opa, caramba. Besteira aqui com o mouse. Os requisitos vão se relacionar com os requisitos de produto, requisito cliente. Agora, o requisito a taxa de açúcar apareceu em 3, ela vai aparecer aqui, aqui e aqui. Então ela tem que ser consistente. Agora, se eu aumentar muito o açúcar, vai diminuir muito a massa, a massa vai ficar muito dura. Como que eu sei? Se aí eu diminuir muito a taxa de gordura. Então, como que vai acontecer? Eu vou ter que relacionar um requisito com o outro. Se eles são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E aí, qual que é o grau de correlação também? Se é forte, médio ou fraco. No caso do açúcar e a taxa de gordura, se eu aumentar muito o açúcar, a bala vai ficar muito dura. Eu não quero uma bala dura. Então, o que eu tenho? Eu tenho que equilibrar a taxa de gordura e a taxa de açúcar. E aí eu consigo fazer esse equilíbrio por meio do quê? Dessa matriz de correlação, que é o telhado. Ô, caramba, mouse. O telhado da matriz de correlação. Beleza? Agora sim a gente vai para frente e vamos para o exemplo. Porra, professor, você tá bananado com o mouse hoje? Eu tô. É porque eu gravava de um jeito, agora eu tô gravando de outro. E agora esse jeito tá melhor, só que ainda tô apanhando com o mouse. Então tem um pouquinho de paciência comigo, gente. Beleza. Qual que é a ideia do nosso exemplo? Nós vamos fazer agora a análise do cano para uma caneta esferográfica, que é o exemplo que eu disse que a gente ia trabalhar. E a gente vai colocar o quê? Eu coloquei a caneta esferográfica na mão de algumas pessoas e eu entrevistei lá 5 pessoas para falar para mim quais são as características, né, que eu vou apresentar e como eles se comportam na presença ou na ausência. Então eu defini aqui essas 5 características: se é fácil de segurar, ela não desliza, ela não borra, dura bastante, não quebra e se a escrita dela é macia. E aí eu pedi pro pessoal, né, falar para mim o que eles acham na presença. Se gosta, acha óbvio, é indiferente, existe coisa mais importante ou não gosta. E na ausência dessas características, ausência, se gosta, se acha óbvio, se acha indiferente, se existem coisas mais importantes ou se não gosta. O pessoal respondeu isso aqui. Para facilidade de segurar, ele acha óbvio e ele não gosta, deu obrigatório. Não desliza, ele gosta e não gosta, é linear. Não borra, ele gosta, ele não acha óbvio na ausência, então é atraente. Dura bastante, ele gosta e existem coisas mais importantes na ausência, atraente. Não quebra, ele gosta, ele não gosta e é linear. E a escrita macia, existem coisas mais importantes. Uma das justificativas é que a pessoa fala: eu não gosto de escrita macia, que eu carco pra caramba no caderno. Então, tudo bem. Em ausência, não gosta. E a classificação deu obrigatório. Então a gente olha, óbvio e não gosta, é o quê? Olha lá, óbvio e não gosta. Obrigatório. É assim que se faz. Eu gosto e não gosto. Eu gosto e não gosto. Linear. E por aí vai. Então, com essas características feitas, eu joguei na minha dimensão, né? Lá, mesma coisa, fácil, não desliza, não borra, dura bastante, não quebra, escrita macia. E nas entrevistas, né, nos questionários, eu fui perguntando a presença e a ausência e também defini esses requisitos de produto aqui. Comprimento suficiente, é o que? É um tamanho suficiente, que eu já vi caneta desse tamanho e caneta de tu, né?
Diâmetro grande, o que seria esse diâmetro grande, né? Hexagonalidade é uma forma dela. Material de borracha, sistema de esfera eficiente, tinta com viscosidade adequada, carga com bastante tinta, tinta não é despejada de forma exagerada na escrita, corpo da caneta resistente, esfera de bom tamanho, esfera de tamanho ideal e tinta absorvida rapidamente pelo papel. Então vocês estão vendo que tem algumas características aqui que são um pouco subjetivas e outras que a gente consegue ter uma certa dimensão de como elas ocorrem. Por exemplo, diâmetro grande. O que seria diâmetro grande para uma caneta? Algo superior a 1 centímetro. Ou 6 milímetros. 5 milímetros. O que é o comprimento suficiente? Algo não menos que 15 centímetros? Ou mais que 15 centímetros? Ou não menos que 12 centímetros? Então, esses parâmetros que nós vamos trabalhando depois. Carga com tinta, com bastante tinta. Ou seja, a carga, até é interessante falar esse exemplo, da tinta, ela está condicionada ao tamanho, né, ao comprimento suficiente. Então, lá na frente, nós vamos avaliar isso também. Então, o que? Essas características foram definidas e nós vamos transpô-las para uma matriz. Mas primeiro, né, antes de transpô-las para a matriz, nós temos que fazer o benchmark competitivo. O que é aqui os itens, né? Que são esses itens? Não fácil de segurar, não desliza, não borra, dura bastante, não quebra e o escrito macia. Então, nós vamos avaliar empresas concorrentes que fazem canetas esferográficas e quais são os apontamentos que eles fazem em relação a esses itens, a essa linguagem primitiva. Então, nós temos aqui a linguagem primitiva 2, 2, 3, 4, 5 e 3 para a empresa A, 3, 2, 4, 2, 4, 2 para a empresa B, 1, 2, 2, 5, 4, 3 para a empresa C. E nós, como nós nos posicionamos? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar a nossa empresa, se o produto nosso já é existente. Se ele já é existente, nós vamos colocar esses valores. Se eles não são existentes, a gente vai fazer o quê? Uma expectativa em cima do comportamento médio das empresas. Ou seja, se é 2, 3 e 1, os principais concorrentes nossos, nós não podemos ser, né, o pica da galáxia e colocar lá 5. Né? Nós temos que colocar algo mais próximo da realidade dos concorrentes. Porque se eles apresentam essa característica, uma avaliação de 1 a 5, eles apresentam essas características, quer dizer que eles têm alguma expertise e eles têm algum, né, desenvolvimento tecnológico que permita esse nível. Agora, se a gente está começando a nossa empresa agora, ou se nós estamos com a nossa empresa em desenvolvimento, não podemos esperar algo muito superior a isso. Não podemos esperar, por exemplo, 5. Então, como que nós fazemos, né? Dado aqui da avaliação torta que eu fiz, eu coloquei que eu quero ser mais que eles. Porque nós temos tecnologia, a empresa tem tecnologia e tem expertise maior que eles. Aqui é um pouco maior, aqui é um pouco menor que o B, mais médio com o A. 5, que é médio com o C. 4, que é médio entre B e C. E 2, que é médio com B e C, e eles têm vantagem competitiva. O A e o C têm vantagem competitiva. Então, o que é? Não quer dizer que você não possa ser melhor. No caso dessa empresa, né, desse exemplo, a empresa já tem a avaliação dela. Mas se você não tem, você pode fazer uma avaliação com base na média, vamos dizer assim, né, do comportamento das empresas concorrentes. O que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar esses valores e vamos trazer para a gente como pesos. Como que se faz isso? Eu trouxe aqui de novo a nomenclatura só para a gente saber, né? 4, 3, 3, 5, 4, 2. Ou seja, o somatório é 21. Ou seja, quantos por cento, qual é a porcentagem de peso cada uma dessas avaliações representa no total da avaliação da minha empresa? Ou seja, 4 por 4, né, que nós demos a nota aqui, ela equivale a 19% de peso
né, de todas as características da empresa. Ou seja, do comportamento geral do desempenho do meu produto para a minha empresa, este item representa 19%. 14%, 14%, 24%, 19% e 10%. Ou seja, se o item 4 e 5 dura bastante, 4, 5 e 1 tem 19, 19 e 24, essas características são deveras importantes para o cliente na linguagem dele. E outra, são o que? Mais utilizados, são mais, né, focados pelos demais concorrentes. Também. Pela minha empresa e pelos demais concorrentes. Então o que? A minha caneta da minha empresa, ela não quebra, ela dura bastante tinta e ela é fácil de segurar. Então isso que representa pra gente. Então nós vamos pegar esses pesos, por isso que eu faço eles antes, e vou inserir na matriz de relacionamento, aonde eu vou pegar estes itens e vou correlacionar com os itens desdobrados. 1.1, 1.2, 1.3, por aí vai. Lembrando, né? A simbologia, nós vamos usar essa simbologia, né, de importância, grau de importância, 2 círculos para o 9, um círculo para o 3, triângulo para o 1 e um tracinho ou nada para o 0 que não se aplica. Então aí está a nossa matriz. Então essa parte aqui é aquela parte que vai no meio, aquela parte laranja que vai no meio da figura que eu mostrei para vocês. Então os requisitos, eu estou fazendo a mão aqui, os requisitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 são aquela linguagem primitiva, né? Deixa eu fazer o contrário. Aqui são os requisitos e aqui a linguagem, os requisitos e a linguagem primitiva do cliente. E agora nós vamos fazer o quê? Inserir a ponderação. Aquela ponderação que nós fizemos com base no benchmark competitivo e que nós trouxemos aqui, transportamos ela para cá. Então aqui do slide 32 trouxemos ela para cá. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma daquelas características, né? Por questões de espaço e de tempo, eu coloquei os números. E eu coloquei 1.1, 1.2, tudo bem. Mas se você quiser fazer numa cartolina, como eu peço para vocês fazerem, aqui vai estar o nome de cada uma da característica e aqui vai estar o nome de cada uma da qualidade. Característica do produto, requisito de qualidade. E aí nós vamos falar assim, o primeiro requisito de qualidade em relação ao primeiro requisito do produto, qual seria a correlação dele? É forte, é médio, é fraco ou ela não existe? Se eu dou bastante importância, média importância, pouca importância ou nenhuma importância. E aí nós vamos comparando. Então, eu fiz, né, na minha avaliação, essas características aqui. Então, eu já coloquei na nossa matriz todas as características. Então, para mim, para o requisito 1, fácil de segurar, e requisito 1.1, que é comprimento da caneta, tem uma relação de importância grande. Já para o primeiro item, que é fácil de segurar, para o segundo item, que é material emborrachado, eu já coloquei uma média importância. Agora, para o item 2.2, 2.1, 2.2, eu já coloquei média e pouca importância. Ah, professor, mas não faz parte da característica de requisito de produto do dimensão 1. Não, não faz. Mas tem correlação? Você tem que avaliar isso. O seu grupo tem que avaliar isso. A sua equipe de desenvolvimento de produto tem que avaliar isso. Né? Então, nós vamos avaliar se existe correlação. Por exemplo, a capacidade de escrita em relação a facilidade de escrita em relação ao comprimento da caneta não tem correlação alguma. Mas a capacidade de tinta em relação ao comprimento da caneta tem correlação. Então nisso aqui, depois vocês orem, por favor, só para a gente não ficar perdendo muito tempo nisso aqui. Eu fiz isso. Então, por exemplo, aqui, se eu não me engano, é o comprimento da caneta em relação ao material, se o material não quebra, alguma coisa assim, que eu me lembro, em relação ao fácil de segurar. Ué, então tem relação. O material da caneta tem relação se ela é fácil de segurar ou não. Com um plástico muito liso, ela vai deslizar na sua mão, você não vai conseguir escrever. E aí, que nem eu falei, a característica
aqui acho que não borrar em relação, né, a acho que era aqui não borrar em relação ao material de borracha da caneta, não tem correlação. Então você vai pôr nada. E se você acha que tem alguma relação de importância, você coloca e aí a gente depois pode fazer esse exercício. Vocês podem fazer esse exercício aí, depois vocês me mandam uma mensagem aqui no vídeo falando: ó, professor, o meu deu isso, 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 e a gente comenta. Ou se você quiser me procurar depois na sala de aula, a gente faz exercício, isso, e depois comenta. Beleza? Então tá. Dado a matriz, né, que eu fiz dessa forma, isso é a minha avaliação, eu quero saber a avaliação de vocês, né? Eu transpus em números, né? 9, 3, 3. Ah, professor, então por que a gente tem o trabalho de fazer em símbolo? O símbolo, ele ajuda você a ter um mapa, né? Vamos voltar ali no símbolo. É um mapa da importância. Então é para você ter uma bater o olho, visualmente falando, você já consegue identificar a importância. Aí você depois, com o tempo, você faz as contas, se você quiser, pelo desenho. Você consegue fazer isso, sabendo que esse desenho vale 9, esse desenho vale 3, esse desenho vale 1, isso aqui é 0. Mas aí o que eu fiz? Só para exemplo de aula, só para a gente conseguir fazer na aula, eu fiz 9, 3, 1, 1, 0, parará, parará, substituí todos os valores. E aí, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o somatório e nós vamos multiplicar também. Então é o quê? É o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 9 vezes o 19, quer dizer, o 19 vezes o 9, mais o 14 vezes 3, mais o 14 vezes 0, mais o 24 vezes 1, mais o 19 vezes 1, mais o 10 vezes 1. O que isso vai dar para mim? Isso vai dar 266, que é o valor o quê? De toda a ponderação dos valores de todas as dimensões correlacionadas ao item 1.1. Ou seja, tudo aquilo que o cliente quer relacionado ao primeiro item de requisito de produto, que valor ele me dá, né? Vamos dizer assim, qual que é a importância que esse requisito tem para toda a característica que o cliente quer, né? Em relação a todas as qualidades exigidas. E aí eu vou fazer isso, né? O 19 vezes 3, mais o 14 vezes 1, mais o 14 vezes 0, mais o 24 vezes 0, mais 19 vezes 1, mais 10 vezes 1, para todos. Então eu vou fazer isso. E aí eu vou ter o quê? O que cada requisito de produto, cada característica desse produto representa para a qualidade exigida do cliente como um todo. Ok? Dado isso, eu fiz para todos. Então aqui deu 100, 186, 145, 124, 342, 72, 230, 190, 201, 261 e 44. E aí o que isso significa para mim? Depois que eu fiz todas essas contas, eu chego, né, eu reduzi, eu só fiz aqui, né, voltando então eu só peguei esse final aqui e joguei um pouquinho para baixo. É assim que tem que ser. E o que eu fiz? Eu peguei a soma total, deu 2.161. Somei todos esses aqui. E aí eu pego 266 dividido por 2.161. Vai dar 12%. Ou seja, do produto, de todos os requisitos do produto, em relação a todas as qualidades exigidas, esse produto tem um impacto, esse requisito do produto tem um impacto de 12%. Ah, agora entendi. Ou seja, a importância desse requisito em relação a todos os demais requisitos frente a todas as qualidades exigidas representa 12%. Então nós desdobramos a voz do cliente e identificamos um requisito de engenharia, um requisito do produto, e sabemos agora qual que é o impacto dele em cima do produto como um todo, relacionando ele com os demais requisitos. E aí a gente identifica também, né, que... Opa, vai. Vai, caralho.
Ah lá, eu peguei aqui, ó, 342 deu 16%. 261 deu 12%, 266 deu 12%. Os demais, né, não são tão expressivos assim, não se destoaram tanto, mas você pode avaliar também. O que que acontece? Olha lá, eu trouxe para vocês aqui para a gente lembrar. Comprimento suficiente, tinta com viscosidade adequada e esfera de tamanho ideal são as características que mais se sobressaem para o cliente. Todo mundo entendeu? Então, assim, essas três características, principalmente, né, a carga na tinta com viscosidade adequada, é a característica que mais sobressai para o cliente. Ou seja, no uso dele da caneta, se a tinta tiver uma viscosidade adequada, ele não sabe disso, mas para ele vai afetar se é fácil a escrita, se a escrita é macia e outras características. Se a gente pegar aqui, ó, qual que é essa característica que vem aqui, ó? Vou voltar aqui, ó. Volta, caralho. Olha lá, é 3.2. Se eu voltar lá no 3.2, o que ele é? Vamos voltar tudo aqui, ó. Ai, professor, que preguiça voltar tudo. Olha lá, 3.2, tinta com viscosidade adequada, não borra. E depois deu lá o corpo da... se eu não me engano, deu aqui, né? Esfera com tamanho, com bom material, ou esse aqui, caneta com resistente. O que significa pra gente? Vou voltar mais um pouco ainda. Olha lá, ó. O terceiro é atraente. Tá vendo? Então, o que significa isso? Que essa característica aqui, que a gente trabalhou, olha lá, tinta com viscosidade adequada é o 3.2. Olha lá, e essa aqui é do 6. Esfera tamanho ideal. Ou seja, escrita macia. Escrita macia se eu não me engano, era obrigatório. Ou seja, aqui nós estamos fazendo o que é correto. Se é obrigatório, nós estamos fazendo o correto. Se aqui é atraente e apareceu aqui a empresa está fazendo o correto. O cliente está percebendo isso e é algo atraente para ele. O 16 aqui, se eu não me engano, esse aqui deu linear também. Deu linear obrigatório. E aí o que acontece? Se apareceu correto, nós estamos fazendo corretamente. Então o que? Você vai contrapor os resultados do QFD com o diagrama de Canva para saber se está correto ou não. Agora, esse aqui, carga com bastante tinta, ou seja, dura bastante. O dura bastante, ele também é característica atraente. E se você apareceu aqui com 3%, quer dizer que precisamos trabalhar melhor como a carga, como a tinta é acondicionada dentro da caneta. Para caber bastante tinta, para ter bastante durabilidade. Porque aquilo lá é atraente para o cliente e nós não estamos fazendo correto. Mesma coisa, o último aqui era obrigatório. E tinta absorvida rapidamente pelo papel. Ou seja, se você chega aqui e não está fazendo isso direito, a escrita não sai macia. Acaba borrando. E a gente está fazendo errado aqui. Então aqui nós devemos melhorar. E aqui nós estamos fazendo correto. Ah, professor, mas se eu melhorar essas duas características, não vai mudar o QFD inteiro? Vai. Ah, mas aí vão aparecer outras características que eu posso melhorar, que o cliente pode perceber? Pode. Ah, professor, o cliente pode mudar a visão dele com o tempo, com a caneta? Pode. Por que isso é uma ferramenta de qualidade? Porque a cada melhoria nossa, melhoria contínua nossa, nós temos que verificar novamente com o cliente. O cliente pode mudar a opinião dele à medida que usar a caneta revisada, vamos dizer assim, a caneta 2.0. E aí vamos fazer um novo QFD para saber quais outras características que a gente pode melhorar. E por aí vai. Isso aí vai milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Melhorando o produto. Às vezes alguma dessas características todas que a gente viu aqui, uma delas pode sumir. O cliente pode achar ela óbvia e ela nem aparece. O cliente pode achar ela obrigatória e a gente já coloca ela obrigatória e já nem caracteriza mais para o cliente. De tão obrigatória que ela está. Se você melhorar ela num patamar e o cliente não achar mais ela nem atrativa, nem linear, achar ela obrigatória, e você pode até tirar ela e colocar outra coisa que possa melhorar sua qualidade, e por aí vai. Então a gente vai desenvolvendo
inúmeras vezes esse QFD. Beleza, gente? Olha, eu agradeço muito a paciência de vocês aí com esses 50 e poucos minutos que eu fiz. Mas é que essa matéria de QFD realmente ela é um pouco extensa. E principalmente para a gente conseguir entender como se monta o QFD e como se analisa o QFD. Não basta, né, só chegar nesses números aqui, né? Você tem que analisar esses números para fazer um projeto de ação. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer a matriz de correlação. Porque aí, a partir desse momento que temos essa análise, nós vamos começar a mexer nos itens. Mexendo nos itens, você vai, se você melhorar um, dependendo da correlação, vai diminuir outro. E dependendo do que você diminuir um, vai aumentar outro. Então, toda essa conta aqui, ela vai mudar. Então, nós vamos fazer no próximo vídeo a matriz de correlação e vamos fazer uma nova análise do QFD. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau, abraço.